A preocupação é uma das maiores ladras de energia, tempo e saúde mental. Ela prende a mente em cenários de medo, sufoca a fé e enfraquece a ação. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, afirmou que o medo é a raiz da indecisão, da procrastinação e da pobreza. Do ponto de vista espiritual, a preocupação revela a falta de confiança em um Deus que já conhece todas as coisas e que conduz a vida com sabedoria e propósito. Hill destacou que os homens e mulheres de sucesso aprenderam a confiar em algo maior do que eles mesmos. Seja chamando isso de fé, de energia criadora ou de Deus. Essa confiança eliminava a preocupação excessiva e libertava suas mentes para criar, agir e persistir. A preocupação como prisão mental. A preocupação é, essencialmente, uma forma de fé, mas uma fé negativa. É acreditar firmemente que algo dará errado. É depositar energia mental em cenários de fracasso, em vez de confiar nas possibilidades de vitória. Napoleon Hill identificou 6 medos básicos que alimentam a preocupação. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda de amor, medo da velhice, medo da morte. Esses medos, quando não enfrentados, alimentam a ansiedade e paralisam a ação. Olhar espiritual. Deus sabe tudo. Fé cristã ensina que Deus conhece o futuro, os desejos mais profundos e até as necessidades não expressas do coração humano. Confiar em Deus significa aceitar que nada foge ao seu controle. A preocupação nasce quando tentamos carregar sozinhos um peso que pertence a Ele. A paz nasce quando entregamos nossos planos, esforços e resultados nas mãos daquele que sabe tudo. Jesus disse em Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa passagem reflete exatamente a filosofia de Hill. Viver com clareza de propósito, agir com disciplina hoje e confiar no futuro. O impacto da preocupação na riqueza e no sucesso Hill foi categórico. A preocupação destrói a autoconfiança, e a autoconfiança é indispensável para a conquista. Quem vive preocupado desperdiça energia que poderia ser usada para agir. A preocupação gera indecisão. A indecisão gera atraso. O atraso gera oportunidades perdidas. Em contrapartida, a confiança em si mesmo e em Deus gera clareza, coragem e movimento. Histórias de superação. Henry Ford enfrentava crises, críticas e falências iminentes, mas sua confiança em sua visão eliminava a preocupação. Ele não desperdiçava energia em "e se der errado?", mas canalizava tudo em "como posso fazer dar certo?". Walt Disney chegou a dormir em escritórios, falido, mas manteve o coração confiante. Ele não permitiu que as preocupações o definissem. Do lado espiritual, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que venceram porque confiaram em Deus em vez de se preocuparem. José do Egito foi vendido como escravo, preso injustamente, mas nunca deixou a preocupação consumir sua fé. Davi enfrentou Golias sem se preocupar com o tamanho do inimigo, mas confiando na força de Deus. Como substituir preocupação por fé? Ativa Napoleon Hill, e as Escrituras convergem em um ponto. A preocupação deve ser substituída por fé em ação. Clareza de propósito. Hill ensinava que quem sabe exatamente o que quer não se deixa consumir pela dúvida. Espiritualmente, quem alinha seu propósito com Deus encontra confiança e paz. O poder da oração e da autossugestão. Hill falava da autossugestão, repetir afirmações positivas ao subconsciente. A fé cristã ensina a oração, falar com Deus, entregar os medos e fortalecer a confiança. Viver no presente. Hill alertava sobre o desperdício de energia ao se preocupar com o futuro. Jesus ensinou a focar no hoje, pois Deus já cuida do amanhã. Transformar medo em ação. A preocupação paralisa. A ação liberta. Quando você age com fé, prova a si mesmo que está confiando em Deus para os resultados. Exercício prático. Diário da confiança.
Durante 7 dias, escreva 3 preocupações atuais. Pergunte-se: posso controlar isso agora? Se sim, transforme em uma ação prática. Se não, entregue em oração a Deus. Registre diariamente uma pequena vitória conquistada ao substituir preocupação por fé. Ao final, você terá treinado a mente e o coração para confiar mais e se preocupar menos. Napoleon Hill revelou que a preocupação é uma forma de fé mal direcionada. A Bíblia ensina que Deus já sabe todas as coisas e que podemos confiar nele, juntos. Esses ensinamentos mostram que a verdadeira liberdade surge quando paramos de gastar energia com preocupações e passamos a confiar em Deus enquanto agimos com propósito. Os 6 medos básicos. Segundo Hill dizia que esses 6 medos são como correntes invisíveis que amarram milhões de pessoas, impedindo-as de agir. Eles se manifestam em diferentes áreas da vida, mas todos podem ser superados pela fé e pela decisão consciente de não viver em ansiedade. Medo da pobreza, esse é o medo mais devastador. Ele cria preocupações constantes. E se faltar dinheiro? E se eu não conseguir pagar as contas? E se perder o emprego? E o medo da pobreza leva à escravidão mental, porque faz a pessoa aceitar qualquer condição para sobreviver. Napoleon Hill observou que esse medo destrói a iniciativa e bloqueia a criatividade. Como a fé elimina esse medo, a Bíblia garante que Deus é o provedor. Em Mateus 6:26, Jesus disse: olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E confiar nessa verdade liberta da preocupação financeira e dá coragem para agir com propósito. Medo da crítica. Muitos deixam de seguir seus sonhos porque têm medo do que os outros vão pensar. Esse medo alimenta a preocupação. E se zombarem de mim? E se eu fracassar publicamente? E se não me aprovarem? Esse medo paralisa porque busca aprovação externa. Hill mostrou que os grandes líderes ignoraram as críticas destrutivas. Como a fé elimina esse medo, a palavra de Deus afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E quando você entende que só precisa agradar a Deus, a opinião alheia perde poder. Medo da doença. Preocupação com a saúde muitas vezes gera mais doença do que a própria enfermidade. O medo da doença cria ansiedade, fragiliza o corpo e consome energia vital. Hill observou que a preocupação constante com enfermidades atrai sintomas imaginários e enfraquece o sistema imunológico. Como a fé elimina esse medo? O salmista escreveu: o Senhor é quem te sara. Salmo 103:3. A fé traz paz mental, que fortalece o corpo. A confiança em Deus permite cuidar da saúde sem viver prisioneiro da ansiedade. Medo da perda de amor. Muitos vivem inseguros em relacionamentos por medo de rejeição, traição ou abandono. Esse medo gera ciúmes, desconfiança e preocupação exagerada. Hill mostrava que esse medo destrói a paz interior e o equilíbrio emocional. E pessoas dominadas por ele tendem a viver em estado de alerta constante. Como a fé elimina esse medo? A Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4:18. E quando a pessoa entende que seu valor vem do amor de Deus, deixa de depender desesperadamente da aprovação humana. Medo da velhice ou medo de envelhecer gera preocupação com a aparência, com a capacidade física e com o futuro. Ele pode levar à depressão e ao sentimento de inutilidade. Hill notava que muitas pessoas se paralisavam ao achar que já era tarde demais. Como a fé elimina esse medo? Na visão bíblica, a velhice não é perda, mas honra. Provérbios 16:31 afirma: coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Confiar em Deus dá a certeza de que cada fase da vida tem propósito e valor.
Medo da morte, esse é o medo que resume todos os outros. Ele alimenta preocupações profundas. E se eu morrer? E se tudo acabar? Hill percebeu que esse medo é universal e que muitas vezes paralisa a coragem de viver plenamente. Como a fé elimina esse medo? Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A fé na vida eterna anula a preocupação com a morte e permite viver com ousadia. Como transformar fé em antídoto? Contra a preocupação, identifique seu medo dominante. Reconhecer qual medo mais afeta você é o primeiro passo. Enfrente com afirmações de fé. Use declarações da palavra de Deus e frases positivas de Hill Orr, ou medite diariamente. Substitua preocupações por momentos de conexão espiritual. Haja apesar do medo. A coragem não é ausência de medo, mas decisão de avançar mesmo sentindo-o. Histórias de fé que superaram medos. José do Egito não se deixou dominar pelo medo da pobreza ou da prisão. Confiou em Deus e foi exaltado como governador. Moisés enfrentou a crítica do povo e a ameaça de Faraó porque confiava na promessa divina. Madre Teresa de Calcutá viveu entre a pobreza extrema sem temê-la, porque confiava em sua missão espiritual. Exercício prático. Substituindo preocupação por promessa durante 7 dias. Liste suas principais preocupações. Ao lado de cada uma, escreva uma promessa bíblica ou uma afirmação positiva. Sempre que a preocupação surgir, leia em voz alta a promessa correspondente. Esse treino reprograma a mente para substituir medo por fé. Napoleon Hill mostrou que o medo é o maior ladrão da riqueza mental e material. A Bíblia revela que a fé em Deus é a arma que derrota todos os medos. Quem confia em Deus e age com propósito não precisa se preocupar. A preocupação perde força diante da certeza de que Deus já sabe tudo e já cuidou do futuro. Os 6 medos básicos são raízes da preocupação. Mas com fé em Deus e disciplina mental, é possível arrancar essas raízes e substituí-las por coragem, confiança e esperança. Fé e ação, 2 faces da mesma moeda. A fé tira o peso do futuro. Quando você acredita que Deus sabe tudo, não precisa gastar energia tentando controlar o incontrolável. A fé acalma o coração. A ação constrói o presente. Hill ensinava que quem deseja riqueza deve agir com disciplina hoje. Fé sem movimento vira ilusão. A combinação é poderosa. A fé traz paz. A ação traz progresso. Como a fé alimenta a ação, clareza de propósito. Hill dizia que toda conquista começa com um objetivo definido. A fé espiritual amplia esse objetivo, dando a certeza de que existe um propósito maior conduzindo a vida. Confiança em meio às dificuldades. Fé elimina a preocupação. A ação transforma os obstáculos em degraus para o sucesso. Perseverança diante dos nãos. Hill falava da importância da persistência. A fé acrescenta paciência, pois confia que o tempo de Deus é perfeito. Exemplos de fé, pais. Ação. Noé confiou em Deus e construiu a arca mesmo sem sinais de chuva. Sua fé estava acompanhada de ação prática. José interpretou sonhos e administrou recursos no Egito. Confiava em Deus, mas também trabalhava com excelência. Thomas Edison tinha fé em sua visão, mas agiu em milhares de experimentos. Todos provaram que fé sem ação não traz frutos, e ação sem fé gera ansiedade. Substituindo preocupação por planejamento, Napoleon Hill recomendava planos organizados. A fé, por sua vez, ensina a entregar os resultados a Deus. Planejar é fazer sua parte. E confiar é acreditar que o resto está nas mãos de Deus. Exemplo prático. Se você está preocupado com finanças, fé, confie que Deus é seu provedor. Ação, organize orçamento, busque oportunidades, estude novas formas de renda.
O poder da autossugestão, Place. Oração Hill ensinava a autossugestão como forma de reprogramar o subconsciente. A fé cristã apresenta a oração como conexão direta com Deus. Juntas, essas práticas criam uma mente blindada contra a preocupação. Exemplo de prática diária. Pela manhã, ore: Senhor, entrego meu dia em tuas mãos. Em seguida, declare a si mesmo: hoje ajo com confiança, sem medo e sem preocupação. Como alinhar fé e ação, ore e decida. Busque direção em Deus antes de agir. Planeje e execute. Estruture passos práticos para seus objetivos. Confie e persista. Não abandone o plano diante de obstáculos. Entregue e agradeça. Reconheça que os resultados finais pertencem a Deus. Exercício prático. Roteiro de fé ativa durante 21 dias. Pela manhã, ore ou medite, entregando seus medos a Deus. Escreva 3 ações práticas para o dia relacionadas ao seu objetivo. À noite, agradeça pelo que foi feito e entregue novamente o que não depende de você. Esse ciclo transforma a preocupação em confiança e ação produtiva. Napoleon Hill e as Escrituras convergem em uma lição atemporal. Fé sem ação gera passividade. Ação sem fé gera preocupação. Fé, Place. Ação gera paz e prosperidade. O segredo é viver com confiança no coração e disciplina nas mãos. A preocupação perde sentido quando entendemos que Deus já sabe tudo. Nosso papel é agir com confiança no presente. Hill mostrou que decisões firmes e persistência constroem riqueza. A Bíblia ensina que a fé remove os medos e traz paz. Juntas, essas duas forças transformam qualquer vida. Já entendemos que a preocupação é uma fé mal direcionada, que os 6 medos básicos são raízes da ansiedade e que a união de fé em Deus com ação prática é a fórmula para vencer. Agora vamos concluir explorando como viver todos os dias, sem deixar que a preocupação roube a paz, a energia e a prosperidade. A vida sem preocupação. Um estilo de vida. Hill afirmou: a mente dominada pelo medo não pode focar em planos construtivos. Jesus ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esses 2 conselhos, lado a lado, mostram que eliminar a preocupação não é apenas um momento de fé, mas uma disciplina de vida. Hábitos espirituais contra a preocupação. Oração diária. Pela manhã, entregue o dia a Deus. À noite, agradeça pelas vitórias e entregue os desafios. Isso elimina a ansiedade de carregar o fardo sozinho. Leitura e meditação na palavra alimente a mente com promessas que fortalecem a fé. Quanto mais você se lembra do cuidado de Deus, menos se preocupa. Gratidão constante. Hill falava da importância de manter pensamentos positivos. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Gratidão e preocupação não coexistem no mesmo coração. Hábitos práticos. Contra a preocupação, planejamento diário. Transforme incerteza em organização. Escreva suas metas e divida em pequenas ações. Autossugestão positiva. Declare frases como: eu confio em Deus, eu ajo com coragem, eu tenho paz. Isso programa o subconsciente para substituir a preocupação por confiança. Ação imediata. Hill dizia: a procrastinação é a irmã gêmea da indecisão. Quanto mais você age, menos espaço dá à preocupação. Como blindar a mente? Evite influências negativas. Críticas e notícias alarmistas alimentam a ansiedade. Cerque-se de apoiadores. Hill defendia o mastermind. E a Bíblia fala da comunhão. Cultive disciplina mental. Escolha conscientemente os pensamentos que alimenta. Exemplos de pessoas que viveram sem preocupação. George Mueller, missionário cristão, cuidava de milhares de órfãos sem pedir ajuda financeira. Ele apenas orava e confiava. A provisão sempre chegava. Andrew Carnegie tomava decisões rápidas e confiava no processo, sem se consumir em dúvidas. Mahatma Gandhi enfrentava perseguições
mas mantinha a paz interior porque acreditava em sua missão maior. Todos mostraram que viver sem preocupação é possível quando há fé firme e ação consistente. Exercício prático: 30 dias sem preocupação. Dia 1 a 10. Identifique preocupações e substitua por oração e promessas. Dia 11 a 20. Crie planos de ação para cada área da vida: finanças, saúde, relacionamentos. Dia 21 a 30. Aplique gratidão diária, escrevendo 3 coisas pelas quais é grato. Ao final de 30 dias, você terá treinado sua mente e coração a confiar mais. E se preocupar menos, fé em Deus elimina o peso do futuro. Ação prática garante progresso no presente. Gratidão e disciplina mental blindam contra a ansiedade. Viver sem preocupação é alinhar o espiritual e o prático, o coração e a mente. Napoleon Hill revelou que a preocupação destrói sonhos. Jesus ensinou que o Pai já sabe todas as coisas. Quando unimos esses 2 ensinamentos, descobrimos que não precisamos viver presos ao medo. A vida abundante é reservada àqueles que confiam em Deus e agem com disciplina. Pare de se preocupar. Deus sabe tudo. Viva com fé, haja com coragem e experimente a paz que abre portas para a prosperidade. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal para receber mais reflexões com base em Napoleon Hill. Pediu crescem e dedinossoliu. Deixe seu like para fortalecer este conteúdo. Comente aqui, qual preocupação você vai entregar a Deus hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de paz. Mensagem final: a preocupação rouba o presente. A fé devolve a paz. E a ação cria o futuro. Confie, haja, persista, porque Deus já sabe tudo.